coisas simples podem se tornar extremamente assustadoras, como por exemplo uma escada, uma fita cassete ou uma simples estátua. Ou então alguém que gosta de fazer coisas um tanto meio que diferentes no furico dos outros. Que horror, que nojo! Aliás, eu tenho que trazer urgentemente o Chupacu aqui pro canal. É como Sêneca já dizia, quem se entrega a medos vazios cria em si mesmo medos reais. Por isso que não é muito difícil que, se caso acontecer de alguém chegar e meter uma história bizonha num copo com água, vral, o copo com água vira algo assustador. E bom, aparentemente a Fundação SCP tem inúmeras dessas coisas simples, mas bem assustadoras, e com alto potencial de nos fazer virar estampa de camisa. E eu fiz uma seleção desses trecos nesse vídeo. Só o último SCP que não é lá muito simples. Olá, eu sou o Mad e nesse vídeo eu vou lhes apresentar coisas sinistras e muito perturbadoras. Tá, não é pra tanto, mas vão te dar um medinho bizonho. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. E bom, pra conhecer melhor essas coisas, vou pedir gentilmente... Não, gentilmente não. Vou obrigar mesmo, já que ninguém faz o que eu digo. Você vai deixar o like e vai se inscrever nesse canal agora. Um caixão é algo simples, onde todos nós vamos parar algum dia. Mas eu, Madzinho da Silva, tenho um medo do diacho. E tipo, não é medo de morrer, nem nada dessa natureza. Eu simplesmente tenho pavor de caixão, cemitérios e tal. E sem motivos. E por favor, você pode parar de me julgar, porque eu tô vendo daqui a sua cara de julgamento. Aliás, todos nós temos algum medo estranho. Então comenta aí pra mim o seu medo estranho, pra eu ficar zoando com a cara de vocês depois. Mas a nossa querida Fundação SCP, pra consolidar ainda mais a minha cagança de medo, possui um SCP que é um caixão, o SCP-895, classificado como eucrídeo. Acontece que quando você tenta gravar esse negócio, a câmera sofre muitas alterações. E depois, quando você vai ver os vídeos, as imagens meio que se distorcem com ruídos, formando figuras assustadoras, rostos deformados e movimentos rápidos. Deus me defenderai. É um troço de maluco. E nisso, pessoas podem sofrer traumas psicológicos, alucinações ou até mesmo colapsos mentais. E tipo, se você chegar muito perto do caixão com uma câmera, essas interferências se tornam agressivas e até letais. E assim, ele parado sem ser gravado não faz nada. Porém, o caldo engrossa só quando é gravado ou monitorado por câmeras. Essa é uma fita antigaça que contém uma gravação do ex-presidente Ronald Reagan. Na gravação, ele está discursando e começa o seu discurso falando de um império do mal. Obviamente fazendo uma alusão ao maior cagaço dos Estados Unidos, a União Soviética. Tudo de boas e tal, mas a partir de 1 minuto e 10 segundos, o discurso toma um rumo bizonho, com o presidente falando coisas muito, mas muitíssimo pesadas. Uau. E assim, coisas que o presidente, obviamente, nunca falou. E com o desenrolar do discurso, cortes começam a aparecer no presidente, enquanto o presidente ainda continua falando barbaridades. Se você rebobinar a fita, o discurso muda, mas muitas vezes falam de tortura, abuso infantil e sacrifício em um ritual. E bom, às vezes aparece meio que uma entidade vulgo tinhoso, o pá virada, do lado do presidente. Sangue de Jesus tem poder, tu tá repreendido, diabo. O item, o SCP, foi encontrado por um carinha aí na biblioteca presidencial de Ronald Reagan, em 1991. Que depois de ver essa fita e sentir calafrios até no seu canal anal, ligou para a polícia, com a intenção de encontrar o criador da fita e processá-lo. Mas a fundação meio que catou a fita bizonha e aguardou. Vamos falar de escadas. Tem escada mega grandes, outras pequenas, outras que subir pode ser um perigo,
E existe uma que meu irmão saca só a descrição. É uma escada bizonha que não tem fim. Ou seja, tu desce, tu cansa suas pernas de tanto descer, mas não chega no final da escada, no chão. Este é o SCP-087, que também está classificado como Eucrídeo. E assim, lá é um local totalmente escuro, não há janelas ou lâmpadas. E assim, pode ocorrer de você ouvir coisas bem sinistras, bem como crianças chorando e tal. Olha, só dessa escada ser tão escura já é um perigo. Eu particularmente não ia temer nem por causa de, sei lá, do Satanás lá embaixo ou algo assim, mas sim por causa da minha aura celestial de lerdeza. Com minha lerdeza, meu irmão, vou tropeçar, cair e dar de bunda no chão. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! A Fundação SCP fez 4 explorações, que foram gravadas por funcionários da classe D. Cada suspeito que fez a exploração encontrou o SCP-087-1, uma entidade humanoide que aparenta viver por ali. O SCP-1555 pode ser apenas e inofensiva arte de grafite, e isso só para os desavisados. Mas não se enganem, esse grafite é muito filho da puta. O SCP seria uma arte comum de grafite de uma coruja com braços humanos. Ok, tudo normal até aqui. Mas médio, o que uma coruja poderia fazer comigo? Assim que você olhar pessoalmente para o SCP-155, você sentirá uma grande vontade bizonha de chegar mais perto ainda desse bagulho feio aí. Porém, um pequeno adendo. Todas as pessoas que chegam perto têm seus órgãos arrancados. Olhos, fígados, pulmões e outros órgãos vitais. Depois, essas pessoas simplesmente desaparecem. Ué. E a coruja vai pra outra parede, pra outro lugar. Ela meio que se teletransporta e fé. E por isso, o SCP está classificado como Kitter. Pois esse tanto de teletransporta daqui, teletransporta pra lá e tal, deixa impossível conter essa criatura. Nossa, isso me fez lembrar um outro SCP. Que assim, cara, a Fundação simplesmente não consegue conter. De tão complexo e quase impossível de até mesmo entender a natureza desse ser. Eu estou falando do SCP-957. Que assim, além da sua aparência feia, que faz parecer que esse bicho foi virado no capeta, o SCP enfia pessoas em um buraco enorme que tem na sua barriga. E o que acontece com elas é no mínimo perturbador. E bom, para conhecer esse treco tem um vídeo aqui no canal que você pode ver clicando nesse card. Bom, carnes em geral são alimentos simples, importantes e caros. Muito caros. Porém, esse alimento se torna mega louco quando passa a existir uma fucking sala de carne. O SCP-002 seria uma esfera gigante de carne, só que carne humana. Ai, que delícia! Ele está classificado como Eucrídeo, e no local onde esse SCP é mantido há uma grande escada que leva a uma espécie de porta bizonha, que fica no centro dessa almôndega gigante. E olhando mais atentamente lá dentro, você perceberá a existência de um cômodo, com alguns móveis. Móveis feitos totalmente de carne humana. Porém, entrar nessa bolota de carne não é a coisa lá mais recomendável. Visto que, certa vez, 7 cientistas da Fundação entraram lá dentro e magicamente desapareceram. E depois surgiram novos objetos de carne dentro do SCP, como uma TV, tapete, livros e um vaso de plantas. E acredita-se, e eu não quero crer que isso aconteceu, que foram usados os cientistas para construir esses móveis. Esses foram os SCPs do vídeo de hoje, SCPs bem interessantes. Eu confesso que eu amei fazer esse vídeo, que infelizmente está chegando ao fim. Então, meu irmão, você deixou o like? Olha, é sua última chance.